Muito boa noite, Brasil. Nós estamos aqui com mais um programa Papo Reto, sem mimimi. A cada domingo a nossa audiência cresce porque sempre trazemos temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. A própria Constituição diz que o Estado brasileiro é laico, não tem uma religião definida. Há a liberdade de crença, mas não está dizendo que o Estado é ateu. E eu faço questão de trazer, no dia de hoje, o meu amigo, já amigo de muitos anos, o pastor Galdino Júnior, que ele é o líder da Assembleia de Deus de Santo Amaro. Já estive algumas vezes na igreja ou nas igrejas da reunião, mas ele é um sujeito que eu fiz questão de trazer ao programa, que é muito esclarecido na vida, logicamente tem uma liderança espiritual muito grande como líder da igreja, mas que tem uma vivência muito grande em relação à sociedade. Pastor, obrigado por estar aqui conosco. Como é que tem sido a evolução da igreja ou das igrejas ao longo da história recente do Brasil? Nós tivemos, desde o descobrimento do Brasil, origens, né, e acabou se misturando o Estado e a Igreja Católica. Logicamente, depois nós tivemos a chegada de outras denominações evangélicas, as neopentecostais, e muitas vezes ficam as dúvidas. Então, eu não trouxe o pastor Galdino para um culto da igreja dele, e sim para que ele possa dizer, com o conhecimento dele, como é que tem sido essa evolução no Brasil, as lutas, os preconceitos, a interferência, muitas vezes, do Estado em relação às igrejas. Muito boa noite ao senhor e a palavra é sua. Obrigado, senador. Muito boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. E foi muito bem colocado essa questão da história da igreja, né? Enfim, nós sabemos que toda a história da igreja, ela foi fundada, né, por Jesus. E Jesus deixou a comissão para os discípulos, que aí forma-se então, através do apóstolo Pedro e os demais discípulos, a igreja que é tradicionalmente conhecida no mundo inteiro, a Igreja Católica. Mas nós sabemos que se levantou, né, uma força dentro da história da Igreja Católica, pedindo a reforma da igreja, que nós sabemos que foi Martim Lutero. Então já faz praticamente mais de 500 anos que essa reforma que veio por Martim Lutero, e eu gosto de até falar isso, porque às vezes as pessoas olham para os evangélicos e falam assim, eu não quero papo com você porque você não é católico. Eu falo, não, na verdade eu sou católico. Sim. Eu só não sou apostólico e romano, né? Porque a intenção de Lutero nunca foi formar uma nova igreja, mas reformá-la. Mas infelizmente, por questões políticas da própria igreja, da instituição, melhor dizendo, a partir de Lutero, deu essa abertura, né? E aí veio a igreja luterana, aí foi todas, e falando de Brasil, as igrejas pentecostais, elas vieram através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Ving, através de um avivamento que aconteceu em Los Angeles. E esse avivamento chegou em Belém do Pará, com um movimento pentecostal clássico, que é a Assembleia de Deus, e do Belém do Pará se estendeu para todo o Brasil, e são mais de 100 anos de histórias da Assembleia de Deus. E dentro dessa transformação da igreja, é evidente que vem algumas linhas teológicas, e dentre elas são as igrejas fundadas de 40 anos atrás para cá, que são as igrejas neopentecostais. E há uma diversidade, né? Eu tenho o costume de dizer o seguinte, a noiva, ela nunca casa, né? As noivas, elas não casam com o mesmo vestido, é igual a igreja. A noiva é uma só, que é a igreja de Deus, mas os vestidos são diferentes, que são as denominações que estão aí. A igreja do senhor é a Assembleia de Deus, ela é a maior no Brasil hoje.
A denominação Assembleia de Deus, eu vou falar, realmente, qualquer cidade do Brasil que você chegue, de norte a sul, leste a oeste, existe uma Assembleia de Deus. Em todos os municípios brasileiros? Todos os municípios brasileiros existe uma Assembleia de Deus. E a administração da igreja, ela podemos dizer assim, ela é compartilhada, né? São várias administrações, como presidentes. Pelas cidades, às vezes tem muitas. Nós temos o quê? Mais de 30 mil igrejas hoje? Provavelmente é esse número mesmo. E uma coisa, pastor, essa coisa muitas vezes, porque no Brasil existe, quer queiramos, quer não, muito preconceito com as coisas e desvirtuamento. Aqui, um dos maiores heróis brasileiros, que foi Duque de Caxias, quando a gente quer ofender alguém, diz, esse cara é muito Caxias. Há momentos em relação à igreja, o cara fala, olha, cuidado, esse sujeito é crente, como se fosse um defeito. Então, como é que tem sido enfrentado isso pelas igrejas ao longo do tempo, estando num país com essa natureza de preconceitos, e assim como existe, né, uma busca pela fé, também encontra-se obstáculos muito grandes. Eu sei que todas as denominações religiosas, elas estão muito centradas na defesa da família. Mas você tem também um viés da sociedade com a propaganda organizada, ou menos organizada, ou mais organizada, visando desestruturação da família. Qual é o papel da igreja e qual é a força que tem se conquistado para a preservação de valores, preservação da família e também para o culto da igreja? Isso é tão importante colocado que se a gente for olhar o censo de 2010 do IBGE, praticamente mais de 80% da população brasileira ela é feita por pessoas cristãs. Né? Entre eles católicos, evangélicos. 80%. Acima disso, não me falha a memória. E o que é bonito é o seguinte, que a igreja, ela prega alguns valores que vem norteando a sociedade, não de agora. Mas, se for pegar toda a história da humanidade, a igreja ela teve papéis fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. E entre esses papéis foi o quê? Valorizar a família tradicional. E a gente olha que a igreja ela tem um papel muito excelente em pregar estes valores, porque os resultados nós estamos vendo hoje no nosso país, né? A gente consegue analisar por que tanta criminalidade, por que tantas pessoas com pensamentos desvirtuados. É porque a base onde tem que ser feito o trabalho, que é a família, por muitas vezes vem sendo atacada, estão querendo destruturar, estão querendo, de alguma forma, destruir isso que está na nossa Constituição, que é a preservação da família tradicional, no nosso ponto de vista, segundo a Bíblia também, e existe um embate muito grande. Então, hoje eu vejo o papel da igreja como fundamental para fortalecer as famílias, porque quando o pai, quando a mãe, ela entende a necessidade de ensinar princípios e valores para os seus filhos, a gente está formando não só bons cristãos, mas também bons cidadãos. Nós vamos para um rápido intervalo. Vocês já entenderam o meu objetivo de ter o pastor Galdino Júnior aqui. Esses esclarecimentos que são melhor colocados por alguém que tem vivência. Pastor Galdino Júnior, já ele, a família, do tempo que fui comandante na Zona Sul de São Paulo, uma região que era a região mais violenta da cidade de São Paulo. Então, quando o pastor Galdino Júnior está falando exatamente na preservação de família, de valores, ele conhece profundamente lá no dia a dia a importância, muitas vezes, de se levar uma palavra da evangelização, seja de qual seja a denominação, para a diminuição de ímpetos violentos que começam muitas vezes com a violência dentro da família. A gente fala tanto, pastor, em Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o senhor que vivencia na carne o que acontece. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Papo reto, sem mimimi.
Estamos de volta com um Papo Reto Sem Mimimi. Esse programa que se torna a cada semana um sucesso maior. Hoje estou com o pastor Galdino Júnior, que tem justamente feito esclarecimentos fundamentais da importância da religião, da fé, mas o relacionamento com todos os segmentos da sociedade. Pastor, como é que é a relação hoje, Estado-Igreja no nosso país? É uma pergunta ótima, porque a igreja ela tem o poder de chegar em lugares que até mesmo o poder público tem dificuldades. Então, a igreja ela vem com um viés muito forte, com trabalho social, atendendo as famílias carentes também. Eu posso dizer que a igreja é um braço muito forte do poder público. E quando a gente fala dessa... Não é concorrente com o Estado. Não. Somos apoio. É um apoio, um braço de apoio, realmente. Não existe concorrência. Até porque, eu abro aqui um parênteses para dizer que no dia que a igreja quis ser o Estado, não deu muito certo. Só buscar na história da humanidade. Então, Estado é Estado, igreja é igreja. E quando há um equilíbrio entre igreja e Estado, a coisa vai bem. Agora, o que eu vejo também um pouco hoje, dentro da realidade, é que existem tantos projetos que tentaram ser tramitados ou ainda estão em trâmite nas casas do Legislativo, de alguma forma querendo interferir este trabalho que a igreja ela faz e faz bem. E vamos ser sinceros, sem ônus algum para o poder público. E quando a gente começa a analisar situações, eu vou dar um exemplo aqui. A Corregedoria da Justiça aqui de São Paulo, ela deu um parecer que dos estatutos da igreja deveria ser tirado, dentre os fins da igreja, creche, lar de idosos. Tirado do estatuto. Eles deram um parecer. E se você não fizesse isso, quando fosse registrar um estatuto no cartório, seria barrado, daria ocorrência, teria que voltar. Então, como que é o trâmite? A igreja não poder ter creche, justamente, um lar de idosos? Então, como que tem que ser feito? Qual que foi a proposta? Que tem que se abrir uma associação para que esta associação ela possa, então, ter totalmente a disponibilidade, só que para eu conseguir também o apoio do poder público, a associação ela tem que ter, no mínimo, 2 anos de vivência. Aí tem que parar se a igreja tem uma creche, um lar de idosos, isso. Para tudo por uma burocracia de 2 anos. Justamente. Então, eu acredito que existe, dentro do meio dessa força política, algum tipo de discriminação contra as igrejas que vêm fazendo um bom trabalho. E se a gente for avaliar realmente ao fundo deste assunto, na verdade, deveria dar mais apoio para as igrejas. O poder público deveria falar, vocês estão fazendo? Eu dou um exemplo aqui, existe um déficit em praticamente muitos municípios do Brasil, concernente à vaga para a creche para as criancinhas. A própria cidade de São Paulo, é uma luta da prefeitura para zerar vagas de creche. Eu vou falar, a igreja, principalmente as igrejas mais clássicas, como a Assembleia de Deus, não é uma igreja que abre todo dia e toda hora. Eu tenho praticamente diversos patrimônios na periferia de São Paulo que durante o dia estão ociosos. Eu poderia muito bem fazer uma parceria com a prefeitura, com o poder público, para durante o dia, esse espaço, que é um espaço da comunidade, vamos dizer assim, ser usado para a própria comunidade, em parceria. O que poderíamos fazer? Então, eu acho que essa discussão, ela pode ser muito bem aprofundada e a igreja já faz muito e pode fazer muito mais para o poder público. Eu vejo denominações religiosas que têm trabalhos de saúde e assistência, por exemplo, com recuperação de dependentes químicos. Aliás, quando nós falamos em Cracolândia, eu também trabalhei no centro da cidade de São Paulo. E vou dizer uma coisa, trabalho que eu vi funcionar foram trabalhos encabeçados por denominações religiosas. Por exemplo, a Cristolândia. Às vezes que o poder público fez, foi lançamento, holofote, mídia, e no dia seguinte não tem mais. Então,
isso que o senhor está dizendo é importante da gente levar para os órgãos públicos, porque o que o senhor está dizendo, as igrejas pedem muito pouco do poder público, né? Para não dizer que não pede nada. Justamente, muito pouco. E é tão fato essa questão de recuperação de dependentes. Eu vou contar o caso da nossa denominação, da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Nós temos trabalho com dependentes químicos. Trabalha? Trabalhamos, temos. Muitos já foram restituídos à sociedade, estão ressocializados, trabalham com a família restituída, são pessoas do bem. Temos também um lar de idosos, já estamos orando também, programando, abrir uma creche na região de Santo Amaro para atender. E eu acredito que quando há um apoio mútuo, isso vai, assim, ter uma dimensão muito grande que pode ir além do que já estamos fazendo hoje. Olha aí, gente. Quando eu digo que aqui o papo é reto, sem mimimi, conheci o pastor Galdino, avô dele, é igualzinho, é só décadas depois, é o jeito, é a conversa muito franca, mas vamos ver esse BT. A Assembleia de Deus Ministério em Santo Amaro, ADSA Brasil. Fundada no ano de 1951, a igreja segue há mais de 60 anos fazendo história. Atualmente, a instituição conta com mais de 870 templos espalhados pelo Brasil, além de projetos missionários mantidos no Peru, Argentina, Paraguai e Espanha. A igreja é presidida pelos pastores Galdino de Lima Júnior e Liliana Galdino. Com ambos há 5 anos na liderança deste ministério, a ADSA Brasil segue prosperando em todas as áreas. A igreja sede fica localizada na maior cidade da América Latina, São Paulo, no bairro de Santo Amaro. O pastor Galdino, sempre com uma visão à frente do seu tempo, realiza trabalhos importantes voltados a todos os públicos, pelo Ministério Infantil, Recreação, ensinamentos bíblicos e congressos. Aqui também se desenvolve um forte trabalho voltado ao Ministério de Jovens, com evangelização, discipulado, seminários e congressos. A ADSA Brasil reserva um espaço exclusivo à juventude, o Galpão Azusa, que tem como missão provocar nos nossos jovens o desejo pela busca do avivamento espiritual. Na área da comunicação, a igreja rompe paradigmas. Com o pastor Galdino Júnior, criou-se um departamento de multimídia, responsável por vários projetos dentro e fora da instituição, como programas de rádio e televisão, internet, redes sociais e multimídia. Sob a direção da pastora Liliana Galdino, para as mulheres são realizados seminários, congressos e encontros de rainhas e princesas. Contamos com os ministérios voltados aos adolescentes, casais, à terceira idade e, como tradição da Assembleia de Deus, a Orquestra Cristã. Pensando na formação de líderes e obreiros, a igreja possui um instituto teológico e no campo missionário. Seguimos avançando, ultrapassando fronteiras através do nome de Jesus Cristo. Há também um forte trabalho de combate à desigualdade social, dos quais são destinados às famílias e pessoas carentes, cestas básicas, remédios e roupas. Presidida pela pastora Liliana Galdino, a CIBOC, área social da ADSA Brasil, mantém há 9 anos a Casa de Recuperação de Dependentes Químicos, projeto Novo Caminho, de onde foram tratados e recuperados mais de 1.000 pacientes. Recentemente, a CIBOC inaugurou o Lar de Idosos, Sementes da Fé, com uma atmosfera acolhedora e familiar. O recinto conta com a segurança e apoio de profissionais dedicados, que dão aos queridos velhinhos todo o cuidado, carinho e atenção que eles merecem. A igreja segue viva e em constante crescimento, com os pequenos grupos responsáveis por espalhar ainda mais os valores de Deus. Sob a bênção do Espírito Santo, uma próspera e notável história está sendo edificada. Décadas se passaram e tudo que foi semeado em nossa igreja floresceu abundantemente. Seguimos fortes para promover com glória a realização de inúmeros projetos em benefício da obra de Cristo, com um corpo de obreiros unidos em uma só fé, um só amor, um só propósito.
ADSA Brasil, uma igreja para um povo feliz. Nascido em São Paulo, no ano de 1984, Marcos Galdino de Lima Júnior, mais conhecido como Pastor Galdino Júnior. Bacharel em Teologia, formado em Administração de Empresas e graduando em Psicologia. Casado com a pastora Liliana Paz e pai de 3 filhos, Galdino Júnior é o terceiro na linha sucessória de pastores líderes da Assembleia de Deus Ministério em Santo Amaro, a ADSA Brasil. Com quase 7 décadas de história, a ADSA conta com um ministério composto por mais de 870 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Há 6 anos à frente deste ministério, Galdino Júnior conta com 2 livros publicados: Vença as Suas Batalhas e O Poder do Sacrifício, e detém a marca de ser o mais jovem pastor a assumir a liderança de uma Assembleia de Deus no país. Estamos de volta aqui com o Papo Reto, sem mimimi. Programa aqui, como diz o caipira na minha Venceslau, quando o papo é bom, o tempo avua. E eu queria já deixar de pé novos retornos do pastor Galdino Júnior, que é, logicamente, um homem de fé, um homem da fé, evangeliza, mas um sujeito muito bem preparado. Cada vez que eu o vejo falar, ele transmite, ele fala com muita naturalidade o que a população brasileira precisa realmente. Ele não está tentando conquistar pessoas para a igreja dele, não. Ele dá um alerta para o Brasil. Pastor, muito obrigado e o senhor venha sempre conosco, viu? Senador, eu que agradeço você que está aí em casa. Se você quiser ter mais informações da igreja, pode procurar nas redes sociais, está lá, a DSA Brasil. E também, você que é da região da Zona Sul, quiser fazer uma visita, você é muito bem-vindo. E eu acredito que esse papo reto é justamente para esclarecer a mente de muitas pessoas que também têm um preconceito contra a igreja. Um abraço a todos vocês do Brasil todo. E no próximo domingo estaremos de volta com mais um Papo Reto sem mimimi. Obrigado.